Fala, meu aluno, minha aluna, professor Ramon Souza. Pessoal, vamos resolver aí questões da banca CESP e Sebrasp sobre o tema redes de computadores. A parte aí de conceitos de intranet, internet, os protocolos, os serviços fornecidos por esses protocolos em uma rede de computadores, toda essa parte conceitual, topologias de rede, vários aspectos que circundam aí esse assunto tão importante em prova de concurso público. Vamos lá então, pessoal. Resolver questõezinhas de redes. Questão CESP Sebrasp 2020 do Ministério da Economia. TI, para o cargo aí de segurança da informação e proteção de dados. E diz o seguinte: spam é uma funcionalidade do SMTP que permite o recebimento de e-mails de clientes e a sua retransmissão para outro servidor SMTP. Galera, olha para essa questãozinha e me diz se ela está certa ou se ela está errada. Aí você que é safo do estudo, da matéria, você vai ver de cara, pessoal, que spam não é funcionalidade de protocolo nenhum, não. Spam, ele é uma ameaça, um ataque, digamos assim. O spam é aquele mecanismo em que você recebe vários e-mails não solicitados. Então a gente fala lá no e-mail, na caixa de spam. O que é a caixa de spam? É a caixa que contém aqueles e-mails indesejados. Então alguém ou algum software fica enviando e-mail sem que seja autorizado pelo destinatário. Isso é o spam. Então spam a gente estuda no contexto de segurança da informação como um dos possíveis ataques, uma das possíveis ameaças. Então você manda um grande número de correio eletrônico para um grande número de pessoas. Então você está fazendo um spam. O SMTP, ele é um protocolo de rede. Esse protocolo é responsável aí pelo correio eletrônico. Ele é responsável pelo envio do e-mail. Então você tem lá os servidores de correio. Quando você envia o e-mail SMTP, você vai enviar para um servidor através do protocolo SMTP. E esses servidores vão trocar entre si essa mensagem de e-mail através de mensagem, através do protocolo SMTP. Só que quando quem for ler esse e-mail, ou vai utilizar o POP, ou vai utilizar o IMAP. Aí são outros protocolos de leitura. O SMTP é o protocolo de envio ou de troca de e-mails entre os servidores. E não é, pessoal, o SMTP que vai ficar fazendo ataque, né? Não é o SMTP que vai ficar fazendo ameaça. Não. Spam não tem nada a ver com o SMTP. Embora o spam esteja aí no contexto de correio eletrônico, seja uma ameaça que ocorra no contexto de e-mail, né? No contexto de correio eletrônico. Então, ó, errada a questãozinha. CESP Sebrasp 2020 do Ministério da Economia, Tecnologia da Informação, TI. A camada de apresentação, né, julgue o item com relação ao modelo de referência OSI ou TCP/IP, e ele pergunta: a camada de apresentação exige somente no modelo OSI e existe, né, somente no modelo OSI e tem como objetivo prover a interpretação dos dados para a camada de aplicação, por meio da delimitação e sincronização da troca de dados, incluindo pontos de verificação e de recuperação. O que é que vocês me dizem a respeito dessa questãozinha? É verdade que, tendo dois modelos, né, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, é verdade que a camada de apresentação existe somente no OSI? Ela não existe no TCP/IP? E, além disso, é essa a descrição correta da camada de apresentação? Ela que provém a interpretação dos dados para a camada de aplicação? Ela que delimita e sincroniza a troca de dados? Vamos lá, pessoal, muita atenção em relação às questões que interrelacionam o modelo OSI, que é aquele modelo teórico de redes, e o modelo TCP/IP, que é o modelo mais prático, que aí pode ser de 4 ou de 5 camadas. No modelo OSI, a gente tem 7 camadas. No TCP/IP, ele pode ser 4 ou 5. Certo? No modelo OSI, então, a gente tem a camada de aplicação, a mais alta, apresentação e sessão. Essas são as 3 mais altas. No TCP/IP, pessoal, todas essas 3 camadas viram somente camada de aplicação. Ou seja, realmente não existe camada de apresentação
no modelo TCP/IP. Então essa afirmação até aqui, ó, ela está corretinha. A camada de apresentação não existe no TCP/IP, ela existe só no OSI. Aí vamos para o objetivo dela. Tem como objetivo prover a interpretação de dados para a camada de aplicação? Perfeito. Então lá no OSI, vamos destacar aqui o OSI, né? Lá no modelo OSI, a gente tem então camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão. Aí depois vem transporte, rede, né, enlace e assim vai. Vamos lá. Camada de aplicação, apresentação. Aí ele diz, essa camada de apresentação é quem fornece, é quem provém a interpretação de dados para a camada de cima? Sim ou não? Sim, pessoal. A camada de apresentação ela ajuda na interpretação dos dados. Na interpretação daquilo que vai ser trocado, daquilo que vai ser comunicado. E ela inclui algumas atividades, alguns serviços. O serviço de compressão, o serviço de codificação, o serviço de descrição. Então a camada de apresentação ela fornece esses serviços. Então ela ajuda na interpretação, ela auxilia, ela provém, fornece uma maneira de interpretar os dados para a camada de apresentação. No modelo OSI, nos modelos, né, pessoal, as camadas de baixo, elas fornecem serviços para as camadas de cima. E na camada de apresentação é isso que acontece. Só que aí ele vem para o final da questão e diz o seguinte, olha. Por meio da delimitação e sincronização da troca de dados. Pessoal, isso daqui, ó, quem faz não é a camada de apresentação, mas é a camada de sessão. É a camada de sessão é que vai fazer isso. Então essa descrição final, ó, por meio da delimitação e sincronização de dados, incluindo pontos de verificação e recuperação, isso daqui tem a ver com a camada de sessão. Então ele trocou o finalzinho da assertiva, que é a descrição da camada de sessão, como se fosse continuação da camada de interpretação. Então a questãozinha está errada. Beleza? CESP e Sebrasp 2020, Ministério da Economia, TI. Pergunta o seguinte. As camadas de rede e de enlace pertencem tanto ao TCP/IP quanto ao modelo OSI. E em ambos, ainda que elas trabalhem em conjunto para transmitir os datagramas, a camada de rede independe dos serviços da camada de enlace, pois por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino, a camada de rede passa os datagramas para a de enlace a cada nó. O que é que vocês me dizem em relação a essa afirmação? Temos aí a camada de rede de enlace, ele diz que pertence tanto a de TCP/IP como a do modelo OSI. Modelo OSI, 7 camadas. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e camada física. Essas 7. Beleza? Modelo TCP/IP ele pode ser de 4 ou de 5 camadas. O que é que ele faz? Ele pega 3 camadas lá no modelo teórico OSI, as de cima, então a aplicação, a apresentação e sessão vira só a camada de aplicação. Ele tem a camada de transporte, ele tem a camada chamada de interredes ou camada de internet, que seria associada à camada de rede do modelo OSI, e ele tem a camada de baixo, que seria a camada de rede. Aí na de rede, ele considera que é a de enlace junto com a física. Então, no modelo de 4 camadas, eu não teria a camada de enlace. Só que existe o modelo TCP/IP de 5 camadas. Aí essa camada de baixo de rede, pessoal, ela é desmembrada na de enlace, né, e de acesso ao meio lá, física também. Então, em relação a isso daqui, a gente não tem como afirmar nada ainda. A gente não sabe se ele falou de 4 camadas ou de 5 camadas. Aí vamos lá. Então, pode pertencer ou não, né? Estamos em dúvida aqui na enlace, porque se for no de 4 camadas, não pertence. Se for no de 5 camadas, pertence. E ainda que elas trabalhem em conjunto para transmitir, a camada de rede
independe dos serviços da camada de enlace. Aí você vem para cá, filhão, ó, filhona, ó, e você marca errado. Porque o modelo de rede, seja o OSI, o TCP/IP, ele é pensado da seguinte maneira. Ele é pensado numa divisão em camadas, mas que os serviços realizados pelas camadas de baixo sirvam para as camadas de cima. A camada de baixo ela fornece serviços para a camada de cima. Então, se eu pegar no modelo OSI, a camada física ela fornece serviço para a camada de enlace, que fornece serviço para a camada de rede, que fornece serviço para a camada de transporte, a disseção, a apresentação e a aplicação. Então, elas não são independentes. Não são independentes, não. Então, aqui, ó, erradão, você marca errado e corre para o abraço. CESP Sebrasp 2020 do Ministério da Economia. Na camada de transporte, os protocolos TCP e UDP provêm serviços de fluxo. O primeiro, ou seja, o TCP, primeiro, né, pessoal, o TCP, fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismos de controle de congestionamento. Então, ele diz que o TCP fragmenta lá as mensagens longas, tal, e provê o controle de congestionamento. O segundo, provê serviço não orientado à conexão e controla o congestionamento por meio de janelas deslizantes. Certo ou errado essa questão? Muita informação na questão, então vamos quebrar e fazer a avaliação dos pedaços. Questão de certo ou errado, a gente procura o erro. Se não tiver erro, está correto. Pessoal, os protocolos TCP e UDP são os dois principais representantes da camada de transporte de redes. E nós temos diferenças fundamentais entre esses dois protocolos. O protocolo TCP, ele é um protocolo orientado à conexão. Então, para estabelecer uma comunicação utilizando o TCP, precisa haver uma conexão entre o nó de origem, né, entre o computador de origem e o nó destinatário. Então, estabeleça uma conexão antes de comunicar. Ele é também, pessoal, confiável. O que é um protocolo confiável? Que ele vai garantir que há a entrega dos dados e na ordem correta. Ele controla o fluxo. Ele controla o congestionamento, ou seja, se tiver muito dado sendo enviado e tiver tendo perda de dado, perda de pacote, ele vai controlar, ele vai reduzir um pouco o envio. Então ele tem uma série de mecanismos para garantir que a comunicação chegue do outro lado 100% e chegue na ordem correta, sem atrapalhar o fluxo. Já o UDP, não, é um protocolo não orientado à conexão. Ele não precisa estabelecer a conexão, ele não é um protocolo confiável, o que é que isso quer dizer? Ele não garante que os pacotes vão ser entregues e nem que vão ser entregues na ordem correta. E ele não controla fluxo e nem controla congestionamento. Então essa questãozinha, vamos lá agora. Sabendo disso, a gente consegue avaliar. TCP e UDP provém serviço de fluxo? Provém serviço de envio de pacote, beleza. Envio de dados. O primeiro fragmenta mensagens longas em sequências mais curtas e provê mecanismo de controle de congestionamento. Perfeito, perfeitinho até aqui. O segundo, o UDP, é um serviço não orientado à conexão. Beleza, não orientado à conexão. E controla o congestionamento por meio da janela deslizante. Aí aqui, ó, tá o erro da questão. Não há controle de congestionamento no UDP. Quem controla congestionamento é o TCP. Esse mecanismo de janela deslizante, ele faz parte lá do TCP. É por meio desse mecanismo que o TCP vai conseguir avaliar o congestionamento da rede e conseguir fazer um controle desse congestionamento. Então, não é parte do UDP fazer o controle de congestionamento. Ele não é esse protocolo. Controle de congestionamento, controle de fluxo, confiabilidade na entrega, na ordem
tudo faz parte do TCP e não do UDP. Então, questãozinha, ó, errada. CESP e Sebrasp 2020 do Ministério da Economia. O switch envia os quadros somente para a porta de destino, por meio da análise do quadro e da obtenção do MAC, Media Access Control, destino, o qual é checado em uma tabela interna que contém todos os endereços MAC, ou MAC, né, das interfaces de rede dos computadores da rede. Questãozinha aí sobre o switch, sobre um dos dispositivos de interconexão ou equipamento de redes. Existem vários, né, pessoal? Existe o repetidor, existe o hub, existe o bridge, o switch, o roteador, o gateway. Cada um desses dispositivos tem suas particularidades. Primeiro que cada um vai operar em uma camada do modelo, então ele fornece serviços diferentes baseados naquela camada, e cada equipamento vai ter características específicas. O switch, vamos lá avaliar. O switch, pessoal, ele é um dispositivo de camada 2 do modelo OSI. Ou seja, ele é um dispositivo de camada de enlace. O que acontece no switch? O switch, diferentemente do hub, diferentemente dos equipamentos de camada 1, ele consegue fazer a filtragem de pacotes com base no endereço MAC. Nós podemos fazer filtragem de pacote, pessoal, com base no endereço IP. Aí é o roteador quem faz isso, tá? Lá na camada de rede. Ou podemos fazer com base no endereço MAC. Como a gente está fazendo na camada 2 não conhece IP, porque IP é um protocolo de camada de rede, né? Camada 3. Então o switch aqui ele não faz filtragem com base no IP. Ele faz filtragem aqui com base no endereço físico da máquina. E não no endereço lógico. O IP seria o endereço lógico, o MAC seria o endereço físico. Então o switch ele faz a filtragem com base no endereço MAC. Então quando ele recebe um pacote, quando ele recebe um dado, ele vai avaliar o destinatário com base naquele MAC. Então ele vai olhar para as máquinas que ele pode enviar e dizer, olha, para essa máquina eu envio porque o MAC dela bateu com a minha tabela de endereços. Então suponha que você tinha lá um endereço X, aí o switch vai olhar para a tabela dele, olha, o endereço X é da máquina do João. Na verdade, eu estou colocando o nome aqui, pessoal, mas a máquina não tem esse nome, né? Mas é da máquina do João. Então, beleza. Então, o switch vai pegar aquele dado e vai mandar somente para a máquina do João. Ele não vai mandar para as outras máquinas. Porque se eu usasse aqui um hub, o hub, pessoal, ele é um repetidor burro. Ele recebe um dado na entrada e manda para todo mundo. Aí a pessoa que recebeu é que vai olhar se o pacote é para ela ou não. É a máquina que recebeu que vai se preocupar se o pacote é para ela ou não. Beleza? Então, o switch ele faz isso. Então, ele faz isso com MAC, né? E faz isso avaliando a tabela sim. Então, tá perfeita essa descrição. É isso que a gente tem que saber do switch. Que ele faz a filtragem dos pacotes, ou seja, ele só encaminha os pacotes a quem é o destinatário daquela comunicação. Beleza? Detalhezinho, pessoal, é que também existem switches de camada 3, switches mais evoluídos, que aí vão operar já bem parecidos com os roteadores. Porque o switch camada 2, eu não consigo operar em redes diferentes. Eu não consigo fazer comunicação em redes diferentes. Tem que ser numa mesma rede. Então, geralmente, nós estamos falando aqui no contexto de uma LAN. Local Area Network, uma rede local. E não de uma MAN ou de uma WAN, né? Que aí seriam mais redes distintas, que podem usar protocolos diferentes, inclusive. Aqui a gente vai precisar de um roteador ou de um switch de camada 3, tá? Belezinha. Correta, então, essa questão. CESP e Sebrasp 2020, Ministério da Economia. Por operar na camada 3 do modelo de rede do modelo OSI, o roteador é responsável por fazer o roteamento de pacotes IP. E, por isso, não realiza comunicação com redes WAN, sendo limitado às LAN. Certo ou errado essa questão, galera? O que é que vocês me dizem? E aí?
Galera, vamos lá, vamos ler. Opera na camada 3 do modelo OSI, roteador? Perfeito. Roteador é camada 3, camada de rede. Responsável por fazer o roteamento de pacotes IP? Perfeito. Ele avalia os IPs de destino para poder saber se ele encaminha o pacote que ele recebeu ou não. Para saber se ele filtra o dado e ele encaminha o dado para aquele IP ou não, de destino, né? Aí ele diz, não realiza comunicação com redes WAN, sendo limitada a LAN. Aí a questãozinha aqui, ó, no final vai deixar errada. Porque por ser de camada de rede, por ser de camada 3, o roteador pode ser perfeitamente utilizado para fazer comunicação entre redes distintas. Então ele não é restrito a LAN, pessoal. Ele não é restrito a LAN, não. Ele pode ser usado numa LAN? Pode, mas ele vai ser utilizado numa WAN, inclusive para ligar a sua rede interna, a sua rede local à internet. Então, quando você tem sua LANzinha aqui, ó, e você quer ligar isso na internet, você usa aqui um roteador. Então, questãozinha perfeita, mas aí no finalzinho ela dá aquela vacilada e a gente fica ligado, porque ele realiza sim comunicação com rede WAN. Inclusive, eu diria que é um dos principais objetivos aí do roteador, né? Então, questãozinha errada. CESP Sebrae 2020 do Ministério da Economia. Encapsulamento ocorre, por exemplo, quando uma mensagem, ao percorrer uma pilha de protocolo, indo da camada de aplicação para a de transporte, recebe informações de cabeçalho desta última camada. E o segmento da camada de transporte encapsula a mensagem da camada de aplicação. Então nós temos lá o modelinho, pessoal. Podemos falar de um TCP/IP, ó. Aplicação para transporte, então não é o modelo OSI, né? Porque ele não usou apresentação e não usou sessão. Então a gente tem aqui 4 ou 5 camadas. E ele está perguntando o que é esse troço, o que é encapsulamento. Galera, o que acontece? Quando a gente passa de um protocolo, de uma camada para outra camada, aquela camada, ela não sabe exatamente interpretar aquilo daquela forma. Então ela tem que fazer um processo aí, que é esse encapsulamento. Ou seja, cada camadinha que vai receber, ou seja, a de transporte recebeu, certo? Recebeu de aplicação. Então temos aqui, ó, app passou para a de transporte. Passou pacote, passou dado, passou informação para a camada de transporte. Então ela recebeu aqui um pacotinho aqui, ó, pá, uns dados. Aí ela vai ter que encapsular, acrescentar informações de controle a esses dados para poder passar para a camada seguinte. Porque senão a camada seguinte não vai conseguir interpretar de jeito nenhum esses dados. Então, antes de passar para a camada de rede, ou de interredes, internet, ela vai fazer o encapsulamento dos dados recebidos da camada superior. E o contrário, pessoal, quando esses dados for voltando, a gente vai ter o desencapsulamento. Basicamente é isso, o conceito. Então, a questãozinha ela descreve perfeitamente esse processo. O que é que ela diz? Ó, quando a mensagem percorre a pilha do protocolo, indo da aplicação para o transporte, recebe informações de cabeçalho de quem? Da camada de transporte. Então, lá, eu vinha lá com o pacotinho, ó, aí eu vou adicionar um cabeçalho aqui na camada de transporte, então eu vou encapsular aquele que eu recebi. E o segmento da camada de transporte encapsula a mensagem da camada de aplicação. Perfeito, 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 perfeito. CESP 2019, TJ Amazonas. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Aí aquela questãozinha que você olha, ó, e já marca direto. Ah, professor, mas a internet é uma rede pública, tinha que ser usada por qualquer um, independente de ser de provedor. Não, pessoal, a coisa não funciona assim, né? Tem um custo para acessar a rede. Então você vai ter aqui, ó, os Internet Service Providers, os ISPs, que são os fornecedores aí, né? Os provedores de acesso
a internet. Então, você lá na sua casinha, para você acessar a internet, você vai ter que contratar um SP, um provedorzinho. A rede é pública. A internet é pública. Ninguém está ali impedido de usar. Só que você precisa de uma infraestrutura para acessar. E aí você consegue essa infraestrutura através do provedor de acesso. E ela vai cobrar, logicamente, pelo serviço que ela está fornecendo. Então, nenhum problema em relação a isso. CESP 2019 da CGE do Ceará. Auditor de controle interno. Em uma rede de comunicação, quando um dispositivo transmite um sinal, toda a rede fica ocupada. Se outro dispositivo tentar enviar um sinal ao mesmo tempo, ocorrerá a colisão e a transmissão deverá ser reiniciada. Que topologia é essa em que isso acontece? Que topologia é essa que dá ruim se dois dispositivos tentar transmitir dados ao mesmo tempo? É a topologia barramento. O que é a topologia barramento? Você tem aqui um barramentozinho, ó, você tem as máquinas ligadas. Tem várias máquinas ligadas. Certo? Maquinazinha. Maquinazinha aqui. 4 máquinas ligadas nesse barramento. Então, máquina A, máquina B, máquina C, máquina D. Na topologia barramento, pessoal, só existe um único meio de comunicação. Única forma de comunicar. Ao invés de a máquina que deseja mandar a mensagem, ela enviar direto para uma máquina, ela envia a mensagem para o barramento. E as demais máquinas ficam escutando o barramento. Aí ela pega aquele dado e vê se é para ela. Então, quando eu mando uma mensagem aqui de A, suponha que A seja o remetente da mensagem, todas as outras máquinas, B, C e D, vão receber, vão avaliar a informação, ver se é para elas. Mas todas recebem. Então, o barramento, ele funciona dessa forma. E tem um detalhe. Se A transmitiu e o pacotezinho está passando aqui no barramento, ó, o barramento fica ocupado. Então, enquanto o A está mandando a comunicação e os demais estão recebendo, estão escutando, D não pode mandar a comunicação, não. Porque senão vai ter uma colisão. Uma colisão. E aí, ó, vai dar ruim na comunicação. O pacote de A pode não chegar em quem ele queria. Suponha que A queria mandar para C, pessoal. Então, como é que ele manda para C? Ele manda uma mensagenzinha lá para C. Ele manda, a mensagem vai para B, vai para C e vai para D. Aí B vai olhar, é para mim? Não, não é para mim. Então não quero, descarta. C vai olhar, é para mim? É, então eu fico. D vai olhar, é para mim? Não, então não quero, descarta. Certo? Então é assim que funciona no barramento. Só que enquanto esse processo está ocorrendo, outra máquina não pode enviar um pacote, porque senão dá ruim. Porque senão dá ruim. Beleza, pessoal? Beleza? Então essa é a topologia de barramento. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nas outras topologias. A gente tem a topologia anel. Temos as máquinas organizadas aí em forma uma ligada à outra. Só que quando o A quer mandar a mensagem para C, ela tem que mandar para B e B retransmite para C. Aí beleza, quando chegar em C, você não manda mais para D porque é para ele. Então A mandou a mensagem, B olha para mim? Não. A é para o próximo, passa para o próximo. Não é para mim, passa para o próximo. C é para mim? É, opa, é para mim, acabou. Então ele não transmite mais. Então eu tenho essa comunicação no formato aqui de anel. A comunicação estrela, o barramento estrela, né, pessoal? A gente vai ter um elementozinho no meio aí, um elemento centralizador, pode ser um switch. E ele vai ser responsável por centralizar essa comunicação. Então A vai mandar para C, como é que ele faz? Ele manda para o switch e o switch manda para o C. Ele tem esse nó central. Topologia em árvore, a gente tem uma hierarquia. A gente tem uma hierarquia. Para você mandar para cá, você vai ter que mandar para essa galera aqui para poder chegar aqui. E a topologia ponto a ponto é aquela em que uma máquina é ligada diretamente à outra. Então tem um A e B e elas têm uma comunicação direta entre elas. Beleza? Então aqui, ó, mas a questão descreveu pra gente o barramento. Beleza? CESP 2019, Ministério Público de Contas do Pará.
A internet apresenta como característica o fato de, ou seja, internet, ter seus conteúdos disponibilizados, controlados pelo registro.br. Não, pessoal, conteúdo não é controlado por registro, não. Você pode simplesmente entrar lá e publicar qualquer conteúdo na internet. Não é controlado, não. Controlada de forma global pela ARPANET? Opa, também não. Nani. Ser restrita aos usuários de uma rede corporativa? Opa. Internet não é restrito, não. O que seria restrito aos usuários de uma rede corporativa? Se a gente estivesse falando de intranet. Ter criptografia nativa em todas as comunicações? Eu posso até ter criptografia na comunicação, mas ela não é nativa, ela não é automática. Não é toda a comunicação que é realizada na internet que é criptografada, não. Só se eu aplicar um algoritmo de criptografia ali na minha comunicação. Se eu aplicar um processo de segurança ali. Então não é, ó. Então fica, ser formados por diferentes redes. O que acontece na internet? Ela é a união das várias redes, pessoal. Ela pega as redes aqui, ó, do mundo todo e vai ligando uma a outra. Então isso é a nossa internet. Beleza? Resolvemos então questõezinhas sobre redes de computadores da banca CESP-Sebrasp.